Saúde os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Vamos dar continuidade à nossa reflexão nesse texto escrito por Esdras, em um período tão difícil da história de Israel, apesar do momento que deveria ser mais tranquilo, mas se tornou difícil. 1 Crônicas 28. Nós vamos ler os versículos 19 a 21. 1 Crônicas 28, 19 diz assim: Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas, para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo, para toda obra, voluntários com sabedoria de toda espécie, para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Amém. Meus irmãos, com certeza, hoje nós falamos sobre um dos maiores privilégios que nós temos como igreja, ser a capacidade de discernirmos as coisas na perspectiva de Deus, mas nós sabemos que isso só é possível porque Deus nos confiou, nos entregou, Ele preservou para nós a Sua palavra. Então, meus irmãos, ter este tempo como igreja, de poder abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, para entendermos o que Deus está falando conosco, é um dos maiores privilégios que a igreja ainda tem. Eu contei hoje pela manhã aos irmãos sobre aquela pequena igreja, aquela pequena congregação em El Chaltén. Os irmãos devem estar neste momento lá, com o coração ardendo, desejosos de cultuar a Deus, e eles não podem se reunir. Nós temos tido o privilégio de nos reunirmos para adorarmos ao Senhor, para lermos a palavra do Senhor e ouvirmos essa palavra essa que o Senhor preservou para nós. O Senhor preservou para nós a sua palavra para que nós possamos conhecer a sua vontade. E a partir do momento em que nós conhecemos a vontade de Deus, nós experimentamos as transformações produzidas pelo Espírito Santo de Deus, por meio de sua palavra. E nós não somos apenas transformados, nós não somos apenas santificados, nós somos consolados, nós somos fortalecidos, nós somos reorientados, nós somos preservados por Deus. Paulo, ele afirmou: pois tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A palavra consolação que Paulo utiliza é a mesma palavra para encorajamento. Tudo o que Deus preservou daquilo que aconteceu no passado e preservou para a igreja, Deus fez para que por meio das Escrituras tenhamos esperança, para que por meio das Escrituras sejamos encorajados e consolados. E meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem sido preservada pelo Senhor para o seu povo. Deus tem feito isso, mesmo quando para muitos crentes, infelizmente, em muitas igrejas, a palavra de Deus ela não é tratada como palavra de Deus. Infelizmente nós sabemos que essa é a realidade em muitos lugares, em muitas igrejas locais. A palavra de Deus ela é mostrada como palavra de Deus, mas ela não é tratada como palavra de Deus. E é a prática que diz o que nós cremos de fato. Esdras foi um homem que Deus preservou, foi um destes homens que Deus preservou na história
para ensinar e valorizar a palavra de Deus em sua geração. E quando nós olhamos para o livro de Crônicas, o livro de Crônicas é uma prova disso. É uma prova desse trabalhar de Deus na vida do seu povo, levantando um homem como Esdras para ensinar, para mostrar que aquele povo deveria valorizar a palavra de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, o livro de Crônicas, ele foi escrito, eu falo o livro porque na Bíblia hebraica é apenas um livro. Nós temos 2 livros, 1ª e 2ª Crônicas, mas é apenas um livro, chamado de o livro dos tempos, ou o livro dos dias. O livro de Crônicas, ele abrange um período de história de mais ou menos 100 anos. Esdras registra um período de história de mais ou menos 100 anos, desde a chegada de Zorobabel em Jerusalém, para construir o templo, até a última vinda de Neemias para reconstruir o muro. Isso mais ou menos em 432 antes de Cristo. Mas olha que interessante, precisamos pensar um pouco. Nesse período em que Esdras ele escreve crônicas, em que o povo voltou do cativeiro e o povo reconstruiu o templo, e depois de alguns anos, mais ou menos 80 anos, o povo construiu com Neemias os muros, ou reconstruir os muros. Algumas coisas no mundo antigo, elas estavam acontecendo. Por exemplo, os filósofos gregos Sócrates, Platão e Aristóteles, eles já eram conhecidos na Pérsia. Nesse período que Esdras e o povo, eles saem da Pérsia e eles vão para Jerusalém, a Pérsia já estava sendo influenciada por esses filósofos gregos. Confúcio, um pensador e filósofo chinês, já estava disseminando na China as suas doutrinas que logo se tornariam conhecidas. Muito comum hoje ainda nos países do Sudeste Asiático. Nesse mesmo período, no Nepal, nós temos o surgimento de um homem, Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, desenvolvendo suas 4 nobres vontades do budismo, com o propósito de rejeitar as castas do hinduísmo tão presente na Índia. Todas essas influências estavam presentes, com certeza, também na Pérsia, porque a Pérsia tinha uma característica, eles criam na tolerância. Já ouviram isso? Eles criam que eles tinham que ser tolerantes a todo tipo de religião. E eles não apenas, eles tentavam preservar todas as culturas, eles abraçavam as culturas. E o povo de Israel, que estava presente lá, quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que muitos que foram levados para a Babilônia, eles não quiseram mais voltar. Eles se acostumaram com a cultura da tolerância, e eles construíram as suas vidas, as suas casas lá na Babilônia, e muitos não quiseram voltar, mas aqueles que voltaram foram os mais devotos, aqueles que confiavam ainda nas promessas de Deus feitas a Davi. Então, meus irmãos, vale ressaltar que no período em que Esdras escreve crônicas, muitos dos que foram levados para o cativeiro, eles já estavam adaptados com a cultura e com a religião pagã. Agora, quando nós olhamos os piedosos que voltaram, eles estavam empolgados, eles estavam animados. Eles tinham um homem chamado Zorobabel, era o descendente do trono. Ele lançou os fundamentos do templo. O povo começou a construir, Deus foi com eles. E quando eles viram aquele agir do Senhor, apesar de todas as dificuldades, irmãos, eles perseveraram até o fim. Deus sabe, Deus conhece o coração do seu povo, e Ele sabe que nós muitas vezes flutuamos em nossas emoções, nós somos muitas vezes inconstantes em nossas emoções, e Deus levanta 2 grandes profetas, Ageu e Zacarias.
O profeta Ageu e Zacarias, eles surgem no momento em que o povo cai no desânimo e pela palavra de Deus eles são reanimados. O profeta Zacarias diz: não por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel, você lançou o fundamento do templo, as suas mãos irão terminar. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa, disse o profeta Ageu. E eles, todos empolgados com o agir do Senhor, eles terminaram a obra do templo. Depois vem Neemias, um homem temente a Deus, um homem que chorou, jejuou pelos pecados do povo. Ele se sente impelido a reconstruir, e ele reconstrói, ele lidera. O povo desanima e ele diz: grande é a obra e eu não posso parar. Nós estamos muito longe uns dos outros, precisamos estar próximos. Lutem pelas suas famílias, lutem pelo povo de Israel, lutem pelo povo de Deus, lutem. E eles terminam a construção do muro. Amém. Tudo reconstruído. Mas Zorobabel não é como Davi. O reino messiânico prometido a Davi não está acontecendo. E eles começam a desacreditar das promessas de Deus feitas a Davi. Esdras, ele se sente impelido pelo Espírito de Deus a produzir uma reforma espiritual para trazer o povo à verdadeira fé, a uma vida consagrada. A mesma vida consagrada dos seus antepassados, a mesma vida consagrada de Davi, a mesma vida consagrada de Salomão, apesar de Salomão. Esdras, ele escreve crônicas e ele tem esse objetivo. O objetivo de Esdras é promover um retorno para Deus e permanência na lei do Senhor. E sabe o que o povo faz? O povo cria um grande ajuntamento. E aí nós temos a criação de um primeiro púlpito. O primeiro púlpito presente na história do povo de Deus foi no período de Esdras. O povo construiu um púlpito de madeira. E Esdras abriu as Escrituras. E Esdras começou a ensinar as Escrituras. E a palavra de Deus diz que Esdras, ele ensinava com tanta clareza que todos conseguiam entender. E o povo se animou novamente em Deus. Mas como sempre, isso não demorou muito tempo. Mas o que eu quero enfatizar é que Esdras, ele escreve crônicas para levar o povo a voltar para Deus. Leia Neemias 8, você verá esse episódio. Mas queridos, Esdras foi um homem tão importante na história de Israel que ele é considerado alguém muito parecido com Moisés. Em que sentido? Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia hebraica. O Antigo Testamento foi fechado por Esdras. Esdras foi aquele que fechou o cânon do Antigo Testamento. Ele fechou o Antigo Testamento com os seus 4 livros que ele escreveu, também com o auxílio dos próprios profetas. Mas, meus irmãos, a sutil cultura da tolerância, ela não é apenas antiga, ela é eficaz. A sutil cultura da tolerância, ela é eficaz para conduzir o povo de Deus a um esfriamento e a um afastamento da palavra de Deus. Entenda isso. Olhe para a igreja. O esfriamento da igreja sempre vem com o abandono da palavra de Deus. Quando Cristo voltar, a igreja estará em uma situação em que muitos daqueles que fazem parte dessas igrejas locais, eles não estarão aguentando ouvir a sã doutrina, porque eles querem ouvir aquilo que agrada os seus próprios corações. Todas as vezes que o povo de Deus está longe de Deus, é porque o povo de Deus se afastou da palavra de Deus. Isso é muito sério. O Deus verdadeiro, meus irmãos, ele não divide a sua glória com outros deuses e com outros senhores. Ele não divide. Vocês se lembram do
contexto do ecumênico povo de Israel nos tempos de Elias? Nos tempos de Elias, o povo vivia um ecumenismo religioso. Servimos ao Deus de Israel, mas também servimos a Baal. E quando Elias surge, a primeira coisa que Elias faz, ele reconstrói o altar de Deus que estava em ruínas. E Elias, ele grita: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Mas se o Senhor é Deus, descartem Baal da vida de vocês e sirvam ao Senhor. E todos se prostraram e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, até a próxima investida dos adoradores de Baal. Mas, meus irmãos, diante de tantos pensamentos religiosos que eles estavam tendo contato, diante de tantas filosofias humanistas, tantas propostas externas, tantas propostas presentes no contexto em que eles viviam, propostas que os levariam a abandonar a fé em um único Deus verdadeiro, um único Senhor, a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a fé no Deus de Moisés, a fé no Deus de Davi, no Deus de Salomão. Nesse período de apatia, de esfriamento, de falta de discernimento e vigilância do povo de Deus, Deus levanta Esdras, Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias e Deus levanta o profeta Malaquias para falar diretamente à liderança de Israel, com um propósito: chamar o povo de Deus de volta para a palavra de Deus. Eu creio que eles ensinaram o que Isaías pregou: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Irmãos, conseguem entender a importância de Esdras na história do povo de Deus, nesta restauração? E o que Esdras está registrando nesse texto que nós estamos observando? Esdras está registrando para eles os conselhos sábios do conhecido, do respeitado rei Davi, pai do grande rei Salomão, que construiu o templo que eles acabaram de reconstruir. E nós vimos, meus irmãos, eu quero rapidamente lembrá-los dos conselhos que Davi deu até agora. O primeiro conselho, se você não esteve no primeiro sermão, você pode ouvir ou pode anotar agora. O primeiro conselho que Davi deu ao seu filho foi: se aproprie da vida que Deus colocou diante dos seus olhos. Vocês se lembram? Conheça o Deus de teu pai. Esse foi o primeiro conselho. O segundo conselho foi: dedique-se, Salomão, à vida que Deus concedeu a você. Sirva, não apenas conheça o Deus do seu pai, sirva o Deus do teu pai com o coração inteiro, íntegro e de alma voluntária. O terceiro conselho: valorize o acesso que Deus concede a você. Busque-o que você o encontrará. Quarto conselho: Salomão, como eleito de Deus, faça tudo segundo Deus e com Deus. Estamos no versículo 10. Quinto conselho: Deus não se esquece de corações devotos a Ele. Versículo 11 a 19. Último conselho, até a semana passada, o sexto conselho, que nessa semana eu confesso que eu tive que colocar em prática. Deus é a fonte que purifica nossas emoções adversas. Percebam que nesses últimos dois conselhos, Davi lhe deixa em evidência um aspecto do caráter de Deus, que é a fidelidade de Deus. Meus irmãos, os próximos conselhos de Davi também colocam o holofote em Deus, mas hoje nós vamos ver apenas mais um. Hoje vamos ver apenas um conselho. Um conselho que, se a gente seguir, nós seremos bem-aventurados. Sétimo conselho, sábio, com frutos eternos, que Davi dá a Salomão, e Esdras quer que o seu povo entenda. O Senhor nos ajuda. Esse é o conselho. Salomão, o Senhor nos ajuda a levarmos nossos fardos, nos dando pessoas separadas por Ele. Eu vou repetir. O Senhor nos ajuda a levarmos os nossos fardos, nos dando pessoas separadas por Ele.
Nós vamos sustentar esse conselho a partir do momento que a gente observar o texto. Mas, irmãos, preste atenção. Um dos princípios mais sustentados pelas Escrituras diz que todo aquele que é servo de Deus, todo aquele que é chamado por Deus, ele tem da parte de Deus uma missão. Principalmente aqueles que são envolvidos com missões. Nós sempre falamos, né, que a igreja tem uma missão. Eu creio que a igreja, ela é a missão. Eu não creio que Deus tenha uma missão para a igreja. Eu creio que a igreja é a missão de Deus. Por outro lado, nós sabemos que Deus confia a cada servo dele responsabilidades no reino. O Senhor confia a cada servo dele deveres no reino. São realidades que o Senhor coloca em nossas mãos como uma missão. Eu vou dar um exemplo. O ministério pastoral, ele é uma missão. É uma missão recebida. Assim como a maternidade. A gente não olha a maternidade como uma missão. Mas a Bíblia diz que a maternidade, ela é uma missão. A mulher que é mãe, ela recebeu a missão de ser mãe. Segundo Deus. Segundo as Escrituras. Para a glória de Deus, para exaltar a doutrina de Deus, não segundo os conceitos deste mundo, mas é uma missão. E quando nós pensamos, queridos, em fardo, nós muitas vezes olhamos para esta palavra de uma forma pejorativa. Nós não olhamos segundo as Escrituras. Nem sempre fardo nas Escrituras tem a ver com algo ruim. Por exemplo, eu já ouvi muitos crentes, na IBA ainda não, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu já ouvi muitos crentes falando assim: pastor, ora por mim, porque o meu marido é a minha cruz. A cruz que eu tenho que carregar é o meu cônjuge. Eu já ouvi isso. Tem uns que falam que a cruz é uma doença, que a cruz é um problema, que a cruz que eu estou carregando tem a ver com uma situação ruim. Mas não é isso que a Bíblia diz sobre o levar a cruz. Quando nós olhamos fardo para fardo, parece que isso é muito ruim, mas a Bíblia fala de fardo como algo real e não necessariamente ruim. Jesus, ele falou para os seus discípulos: lançai sobre mim o vosso fardo, mas tomem sobre vocês o meu. A doutrina de Cristo, ela tem um peso sobre quem a carrega. Fardo na Bíblia não necessariamente tem a ver com algo que seja ruim, mas entenda uma coisa: fardo na Bíblia sempre é algo difícil, trabalhoso e pesado. Isso não significa que é um problema em si, mas diz que é difícil, trabalhoso e por vezes pesado. Você sabia que a luta contra o pecado, ela é um fardo? Não é pesado para você lutar contra o pecado diariamente? A luta contra o pecado, ela é um fardo. É um fardo que cada um deve carregar. É difícil, é pesado, mas a luta contra o pecado é bom, é boa, é santa. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros. Em outras palavras, levai os fardos uns dos outros, pois assim cumprireis a lei de Cristo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Gálatas 6, 1-2. Após dizer para Salomão, irmãos, após dizer para Salomão que diante da grande obra que Deus havia colocado em suas mãos, foi assim que nós lemos o versículo 19: olha, está diante de você a planta da casa de Deus. Salomão, ele recebeu uma grande obra para construir, e após ter recebido da parte de Deus isso, ele deveria purificar todas as suas emoções adversas em Deus, nos momentos mais difíceis, do tipo, lembrar que Deus é aquele que estaria com ele. O meu Deus, ele estará com você.
Você não deve temer, seja forte, seja corajoso. Após ouvir esse conselho no versículo 20, Davi ele dá outro conselho. E esse outro conselho, meus irmãos, também é sobre o cuidado de Deus. Sabe o que Deus quer falar com a igreja hoje? Deus cuida. Pastor, eu sei. Eu também sei. Mas o que eu quero dizer é que Deus cuida de uma forma que muitas vezes nós não nos apropriamos. Salomão ouviu de Davi, o Senhor. Ele nos ajuda a levar os fardos, nos dando pessoas que Ele separa para nos ajudar. Olha o que diz o versículo 21. Também se acham contigo para toda obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Pai, vai ser muito difícil essa obra, confie em Deus, Deus estará com você, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Mas tem algo a mais, que tem a ver com o cuidado de Deus. Se acham contigo para toda obra voluntários, com sabedoria de toda espécie, eles estão inteiramente às tuas ordens. Quem levantou esses voluntários? Deus. Versículo 1 do capítulo 29, Davi vai falar algo sobre Salomão interessante. Salomão era um jovem inexperiente. Ele diz: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Ele é inexperiente. Ele não tem condições sozinho, de fazer o que Deus confiou. Mas Deus deu a ele pessoas. Irmãos, quando Salomão, entenda isso tem a ver com compaixão. Isso tem a ver com misericórdia. Compaixão, misericórdia tem a ver com se colocar na realidade do outro. Quando eu imagino Salomão, um jovem inexperiente, vendo que o pai dele está confiando nas mãos dele construir o templo que não é obra de homens, é a casa de Deus, é para o Senhor, esta grande obra, e a forma como Davi coloca, Davi diz, Salomão é algo grandioso, é algo de Deus, não é de homens. Esse jovem inexperiente, ele deve ter pensado em muitas coisas. Muitas coisas provavelmente passaram em seu pensamento, muitas coisas, e uma delas, eu creio, foi: Senhor, Pai, eu não consigo, eu não sei como fazer, eu não tenho experiência, como eu vou agir? Davi é um homem experiente, e Davi diz de uma forma muito clara, eu creio que foi de uma forma muito clara, uma forma paternal. Se Davi não foi um bom pai até agora, com as coisas de Deus, tão zeloso que Davi era, Davi deixou muito claro para Salomão, e eu creio que Davi falou para Salomão: Salomão, meu filho, o fardo é grande. O fardo é grande e é pesado, mas Deus não te deixará carregar sozinho. Ele separou corações voluntários e capacitados para a realização desta grande obra. Irmãos, este é o nosso Deus. Ele sempre envia os ajudadores. Deus sempre envia os ajudadores. Ele sempre capacita esses ajudadores para auxiliarem. Vocês sabiam que um dos maiores ministérios que nós encontramos na obra de Deus não são os ministérios daqueles que foram incumbidos de conduzir a obra, mas são ministérios daqueles que foram separados por Deus para auxiliarem a obra. São os ajudadores, são aqueles que Deus levanta para que a obra se concretize. Eles não estão aqui, eles estão aí. Eles não são separados de acordo com o coração do homem, eles são separados segundo o coração de Deus. Deus separa esses corações
voluntários. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Moisés tinha muitas limitações. Quando ele foi chamado por Deus, uma delas que nós sabemos é que, alguns dizem que não, mas é claro nas Escrituras que Moisés tinha muita dificuldade de dicção. Ele era provavelmente gago. Ele não conseguiria pregar um sermão sem gaguejar. E ele começa a colocar diante do Senhor impedimentos. Nós fazemos isso. Nós olhamos para as nossas incapacidades, nós colocamos impedimentos diante do Senhor. Mas parece que Deus não nos conhecia quando nos chamou, não é verdade? Quando a gente começa a apresentar diante de Deus os nossos impedimentos para fazermos o que Deus está nos confiando, parece que Deus não sabia disso quando nos chamou. Mas quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Moisés viu o Espírito do Senhor capacitando homens de acordo com as necessidades da construção para fazerem aquilo que eles deveriam fazer. Quem fez isso? Foi Moisés? Não, foi Deus. Aos seus discípulos, Jesus disse, e eu já falei para os irmãos, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara, para que envie os trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 38. Quem levanta os trabalhadores para a seara é Deus. Porque a seara é de Deus. Eu creio, queridos, que essa foi uma grande lição para Salomão. Foi uma grande lição para o povo nos tempos de Esdras continua sendo uma grande lição para a igreja hoje. Queridos, quando nós nos deparamos com uma obra que Deus confia em nossas mãos, nós temos a sensação de que nós estamos sozinhos. E nós muitas vezes pecamos contra Deus quando nós falamos, Senhor, eu estou sozinho. Porque a sensação de estar sozinho não representa a realidade de estar sozinho. Eu posso sentir que eu estou só, mas isso não revela a realidade. Elias, ele tinha a sensação de que somente ele adorava o Deus verdadeiro. E Deus falou, não, Elias, eu preservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Eu preservei para mim. Mas a sensação dele é de que ele estava sozinho. Sensações não revelam a realidade. E quando nós nos deparamos com essa sensação, muitas vezes de forma indireta nós culpamos a Deus, porque nós dizemos assim, Senhor, está muito pesado. Está muito pesado. Está muito pesado criar esse filho. Está muito pesado educar essa criança. Está muito pesado isso que o Senhor confiou em minhas mãos. Está muito pesado esse casamento. Está muito pesado, ó Deus, isso que eu sei que vem do Senhor, mas está muito pesado. E muitas vezes, irmãos, com esse pensamento, nós pecamos contra Deus. Sabe por quê? Porque está pesado, porque nós não estamos olhando para as formas como Deus usa para nos dar livramentos. Às vezes a gente diz assim, eu já disse, eu estou pegando uma fala minha, para mim mesmo. Muitas vezes eu disse, Senhor, é muito pesado, mas esse fardo é meu. Esse fardo é meu. Aí, quando nós olhamos para as Escrituras, a gente tem que pensar, até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? Moisés acreditava que levar o peso de todo o seu ministério sozinho era dele. Até Deus enviar para ele o sogro. Meus irmãos, tem sogro e tem sogra que são uma bênção. Deus envia o sogro dele, Jetro. E olha o que Jetro diz. Moisés está lá sentadinho na sala do aconselhamento bíblico. Está aquela fila, e é interessante, né? Eu já falei isso para os irmãos.
Às vezes os pastores, eles acham que os irmãos pedindo muito aconselhamento, isso é sinônimo de, puxa, os irmãos estão acreditando no aconselhamento. Às vezes é sinal de maturidade da igreja, porque os crentes não estão sabendo lidar com os seus problemas. Moisés está lá, está uma fila de gente querendo se aconselhar com Moisés. Irmãos, e não tem jeito. Olha, você pode se aconselhar com Arão? Arão não, eu quero me aconselhar com Moisés, porque a oração de Moisés deve ser diferente da de Arão. Aí está lá Moisés, chega a Jetro, depois de uma conversa, eu creio que num jantar, eu chamo ele de canto e falou assim, eu vou ler na íntegra o que Jetro falou. Moisés, não é bom o que você faz. Sem dúvida, você vai desfalecer. Tanto você como este povo que está contigo, pois é pesado demais para você, sozinho você não pode fazer. Mas Deus falou com Moisés na sarça. Deus mandou Moisés ir. E de repente, a obra cresce. E Deus envia Jetro e fala para Moisés, sozinho você não pode fazer isso. Isso é um princípio que Deus sustenta em todas as Escrituras e nós chegamos na igreja. A realidade de Deus levantando os ajudadores. Você sabia que muitos dos nossos fardos, eles são pesados porque nós não olhamos para aqueles que Deus levanta para nos ajudar? É certo, irmãos, eu sei que muito daquilo que Deus confia em nossas mãos, ninguém pode fazer por nós. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. A responsabilidade pelos filhos é dos pais, não é do pastor da igreja, não é do trabalho com crianças da igreja, não é do líder de ministério, muito menos do Estado. Entenderam o recado? Muito menos do Estado. É a responsabilidade dos pais. A responsabilidade pelo cuidado da esposa não é das irmãs da igreja. A responsabilidade da fé da esposa não é do pastor da igreja. A responsabilidade do cuidado da esposa não está relacionada aos eventos que a igreja faz com mulheres. A responsabilidade pela esposa é do marido. Do marido. O marido deve cuidar, proteger, fortalecer a fé da sua esposa, direcionar a sua esposa para Cristo e todo dia está disposto a morrer por ela. Isso é a responsabilidade do marido, intransferível. A responsabilidade de um pastor é uma responsabilidade do pastor, não é a responsabilidade dos líderes da igreja, não é a responsabilidade da igreja. A minha piedade, ela é a minha piedade, é responsabilidade minha. Eu não sou responsável pela sua piedade, você não é responsável pela minha piedade. Entretanto, irmãos, com todas as letras maiúsculas, entretanto, todas estas obras, que por vezes se tornam pesadas, Deus nos concede a graça de termos ajudadores para nos ajudar. E quando nós desprezamos essa graça de Deus, nós sentimos o peso do fardo. Nós sentimos o peso do fardo que nós estamos levando sozinhos. Não adianta. Se eu durante a minha vida toda eu tenho um sobrepeso, vai chegar um momento em que o meu joelho vai sentir todo esse sobrepeso e eu não vou conseguir ficar mais de pé. Isso é lei da física, isso é espiritual. Muitas vezes, irmãos, para explicar a nossa falta de fervor espiritual, nós achamos que o problema está do lado de fora, sempre. O problema está do lado de fora. Então eu acho que o problema é que o louvor está frio. As músicas, elas não são tão espirituais. A pregação ela não está sendo tão bíblica. O líder, circunstância,
Mas, meus irmãos, nós não paramos para pensar que muitas vezes nós estamos tendo essas leituras, culpando aquilo que é externo de algo que já aconteceu dentro do nosso coração. A nossa alma está seca. Como disse certo puritano, a planta ela pode estar molhada pelo orvalho, mas a raiz pode estar seca. E muitas vezes essa sequidão da alma, ela vem porque o fardo está muito pesado. E nós não estamos olhando para os ajudadores que Deus levanta. Eu quero glorificar a Deus publicamente, de forma solene, pela vida desses meus amados irmãos, desta amada igreja. Quanta manifestação de carinho, quantas orações, quantas mensagens. Mesmo aqueles que não mandaram mensagens, eu sei que ora. Não estaria sendo fácil carregar o fardo se eu não entendesse que Deus levantou ajudadores para me ajudar a conduzir esta obra que é grande, muito grande, porque não é obra de homens, é a casa de Deus, é a obra de Deus. E Deus sabe, meus irmãos, que o cansaço pelo peso da obra pode ser uma das causas de um abatimento espiritual. Sabe por que talvez você pode estar abatida na alma? É porque você está levando o fardo sozinho, sem olhar para aqueles que Deus levanta para te ajudar, pelo menos orando com você. Isso é igreja, isso é povo de Deus. Mas eu quero destacar, meus irmãos, uma observação muito importante neste conselho de Davi. Existe uma característica dos ajudadores que são levantados por Deus. Nem todos aqueles que se colocam à disposição para ajudar, ou que estão ajudando, eles foram levantados por Deus. Há uma característica dos ajudadores levantados por Deus, e Davi mostra aqui. Davi diz assim: Salomão, também se acham contigo para toda obra voluntários. Corações voluntários, um espírito voluntário. Eu já disse isso para os irmãos, isso é um princípio batista. Nós somos batistas. Um princípio preservado por épocas na história pelo povo de Deus batista. Nós nunca devemos forçar alguém a servir a Deus. Nós nunca devemos forçar ou chegar numa pessoa e constranger a pessoa a servir a Deus. Sabe por quê? Porque a alma daquele que Deus levanta para servi-lo é sempre uma alma voluntária. É um espírito voluntário. Irmãos, eu sei que algumas experiências com Deus, elas são pessoais. Continue prestando atenção na pregação. Não se distraia. Algumas experiências, elas são pessoais. E nós não devemos compartilhar. São lutas nossas. Que Deus, Ele vai usar e Deus vai trabalhar lá com as portas fechadas. O exemplo que nós temos e nós já vimos foi de Abraão com Isaac. Você se lembra? Abraão não saiu pedindo oração na casa dele. Abraão, ele não chegou para os servos dele e falou assim: orem por mim, estou passando por uma prova. Não. Era algo muito pessoal. Era ele com Deus. Ele não abriu nem para o seu filho, que fazia parte daquela provação. Mas, irmãos, na maioria das vezes, Deus não age dessa forma. Deus, Ele nos leva a olharmos para o lado, a olharmos para Ele
e contemplarmos aqueles que Ele coloca diante de nós para nos auxiliar, para nos ajudar. Vocês acham que alguém poderia carregar o peso que Jesus levou sobre si? Vocês acham que alguém poderia levar o fardo que Jesus levou sobre si? Ninguém poderia levar. Eu posso cantar, eu posso falar que eu deveria estar naquele lugar, que eu deveria estar no lugar de Jesus. Isso é insano, porque eu nunca poderia estar naquele lugar. Eu nunca poderia estar na cruz. Nenhum homem descendente de Adão, exceto Cristo, poderia levar o fardo da ira de Deus. Só Ele poderia levar, mas Ele, o Deus Santo, o Deus puro, quando Ele estava no Getsemane, sofrendo, Ele chega até os seus discípulos e Ele diz: orem comigo por um tempo, a minha alma está em angústia até a morte, velem comigo em oração. O fardo não era dele? Sim. Mas Ele ensina que na fraqueza humana, nós precisamos pelo menos desses 3 que orem conosco. Jesus vai, eles estão dormindo. E Jesus diz: vocês não podem, nem por um pouco, orar comigo. Meus irmãos, essa verdade, eu estou caminhando para o fim, ela está sendo ensinada para Salomão. A razão para possíveis abatimentos tem a ver com o peso das responsabilidades. Moisés teve Arão e Ur. Elias, quando estava naquela caverna, Deus ele disse para Elias: Elias, saia e vá ungir Eliseu. Eliseu já era um discípulo de Elias. Elias teve Eliseu. Davi teve seus valentes. Paulo teve Lucas, Silas, Timóteo, Tito, Onesíforo. Deixa eu dizer uma coisa: esses ajudadores que Deus levanta para nos auxiliar, eles são homens e mulheres desejosos em ajudar. Espíritos voluntários para ajudar na realização da obra. Queridos, isso não é diferente comigo e com você. Quando você pensa nos seus fardos, quando nós pensamos nos fardos pesados que Deus colocou em nossas mãos, aquelas tarefas que Deus colocou em nossas mãos, nós precisamos entender que nós devemos olhar para esse conselho sábio. Meu filho, a obra é sua responsabilidade, mas Deus separou pessoas voluntárias, capacitadas para te ajudar. Sabe o que isso se chama? Graça. Não é interessante, irmãos? Paulo, ele sabia de suas responsabilidades, e Paulo sabia quem estava com ele, e ele disse: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele entendia que a graça de Deus o sustentava naquilo que Deus havia confiado a ele, mas não para por aí. Nesse ambiente da graça de Deus que o ajudava, ele disse: Timóteo, traga Marcos. Ele me é muito útil para o ministério. Traga Marcos. Pegue Marcos e traz-o contigo, porque ele me é útil para o ministério. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: a ti, fiel companheiro de fardo. Interessante isso. Filipenses 4:3. A ti, fiel companheiro de jugo ou de fardo, também peço que você auxilie Sintique e Evódia, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho.
também ajude Clemente e os demais cooperadores meus. Os nomes deles não são conhecidos, mas estão no livro da vida. Normalmente os ajudadores, eles não se destacam. Mas eles são destacados por Deus. O Senhor nos ajuda, irmãos, a levarmos nossos fardos, nos dando pessoas separadas por Ele. Isso é graça. E apropriar-se disso é sábio. É sábio. Sabia que andar sozinho tem mais a ver com o nosso coração do que com o coração de Deus? Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Onde estão os seus ajudadores? Ou você é aquele que acha que você está andando sozinho? Quem são os seus ajudadores? Quem são aqueles que Deus levantou para ajudar você a carregar, a levar o seu fardo? Se você não sabe, eu vou te dar um conselho que eu recebi do Senhor. Rogue ao Senhor, para que Ele mostre para você esses ajudadores. Pastor, eu orei e não vi muito não, só vi uma pessoa. É interessante, se você viu essa pessoa e você foi atrás dela, ela não é o ajudador, porque o ajudador, ela vem até você. Deus envia até você. E essa pessoa talvez chegue até você dizendo assim: está tudo bem? E aí você diz assim: está tudo bem, e continua, sozinho, levando o seu fardo, e isso vai tornar cada vez mais pesado a sua caminhada cristã, e você pode ficar abatido na fé. Se aproprie dos ajudadores de Deus. Então, quando alguém chegar até você e perguntar: meu irmão, eu posso orar com você? Não faça como muitos crentes, porque eu não estou com nenhum problema, não estou em pecado. Eu sempre aconselhei e vou aconselhar: não vá embora sem antes ajudar alguém. Se aproxime de alguém e ore com alguém, porque talvez Deus te levantou para ser ajudador dessa pessoa no momento da vida dela que ela está passando, e o fardo está pesado para ela. Às vezes um filho, às vezes uma situação que Deus enviou para santificar. Onde estão os seus ajudadores? Se você perguntar para mim, eu falo um monte. Eu tenho uma lista. Eu sei quem são. Não porque eu fui atrás pedindo: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Deus enviou. Corações voluntários. Pastor, o Senhor já enviou. Já. Valorize. Valorize essa pessoa. Valorize esse ajudador. Valorize essa ajudadora. Entenda que Deus enviou para te ajudar. Valorize. Aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E, meus irmãos, eu creio que dentro desse todas as coisas está a ajuda que o Senhor nos envia para que o fardo se torne mais leve. Como o salmista no passado escreveu: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a tua fidelidade. Eu quero dizer, irmãos, que nós devemos ser gratos a Deus, porque o nosso Deus, Ele não muda. Ele continua confiando obras para nós realizarmos, mas Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe das nossas limitações, por isso Ele levanta sempre ajudadores para nos auxiliar. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Sejamos gratos a Deus pela fidelidade de Deus. Ele tem cuidado de nós, não necessariamente quando Ele fala diretamente comigo.
Ele tem cuidado de nós quando Ele envia alguém para nos ajudar, em momentos muitas vezes específicos, para levarmos fardos pesados, mas que se torna um pouco mais leve, porque Deus enviou esses ajudadores para nos auxiliar. Isso inclui irmãos queridos. Irmãos queridos. Amém, meus irmãos? Amém.